Dois grandes convidados que vão entrar aqui, ó, no telão do nosso Balanço Geral. Duas pessoas que eu admiro muito, um grande economista aqui do nosso estado, que é o Álvaro da Luz, e um grande biomédico brasileiro, referência da biomedicina, que é o Roberto Figueiredo, que você conhece como Doutor Bactéria, e que eu conheço desde criança, um cara super competente, nota 10. Doutor, obrigado por estar com a gente. Primeira pergunta quero fazer para você. É o seguinte, estamos tentando aqui, vamos voltar com o transporte coletivo. Os cuidados que todos nós devemos ter. A população catarinense tem respeitado muito todas as exigências e não é à toa que temos aqui números excepcionais em relação ao Brasil. Mas qual o cuidado básico que as pessoas vão ter que ter dentro do ônibus? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Polito? Como é que você está, querido? Nosso prazer falar com você de novo, né? Então, os cuidados básicos, a gente sabe, né, gente, que o transporte público tem que funcionar, não tem jeito, né? Por quê? Porque as pessoas têm que chegar, as pessoas têm que chegar no trabalho, tem muitas coisas essenciais, por exemplo, o próprio hospital, você tem trabalho de pessoal de enfermagens, tem pessoal de limpeza, você tem muita gente que trabalha. Agora, se você vai ver para supermercados, farmácia, tem muita gente que tem que usar o transporte público, então tem que funcionar. Essa justamente a razão, por quê? Do uso de máscara, né? Agora, a Organização Mundial de Saúde já recomenda o seguinte: você tem que ficar até pelo menos 1,80 m em relação às pessoas para não ter o risco de ter o contato, né, da contaminação de uma pessoa para outra. Agora, como é que você vai ter essa distância no metrô, no ônibus, numa fila de banco? Você não tem. Então, a única coisa que poderia utilizar é o quê? A máscara. A pessoa utiliza a máscara do modo correto, Polito, não na orelha pendurado, não no queixo, não na sua boca com o nariz para fora. Quer dizer, tem que estar usado do modo correto. Lavar todo dia que chega em casa, higienizar com água, detergente, bicarbonato, tudo bonitinho que tem que fazer. Evitar, gente, outro dia eu vi um vídeo, não era aí da região de você, mas eu vi na televisão, uma pessoa comendo dentro do ônibus. Isso daqui é um perigo enorme, a pessoa não sabe o risco que estava correndo. A pessoa segura naquele apoio de ônibus e depois pega o salgadinho. Então, evitar comer, evitar levar a mão para o rosto, a mão para os olhos, que agora, né, saiu um documento agora que comprovando que você pode pegar o Covid pelos olhos e pela lágrima também. Essas dicas são muito legais, né? Porque fazem parte da rotina. E vai fazer parte da rotina, pelo jeito, a partir da semana que vem, em alguns municípios. Não sei, porque vai depender também da decisão de cada prefeito, né? Que tem independência e autonomia, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal. Álvaro, obrigado por estar com a gente. Estou aqui pensando também na situação econômica e certamente todos, né? Estamos pensando. Setor de serviço, setor de comércio, começa a ficar um pouco estrangulado, muita preocupação, porque precisam do trabalhador para operar, né? A economia precisa respirar de novo. Boa tarde. Assim, a gente precisa entender o trabalhador, o que pega ônibus, a grande massa, como a força de trabalho necessária para que a gente tenha alguma recuperação na economia. Não adianta abrir as lojas, não adianta abrir o comércio, e você deixar a força de trabalho que representa 70%, 80% desse pessoal que vai, quer dizer, ocupar esses postos em casa ou sem condições de se movimentar. Evidentemente que, né, acho que a coisa mais importante que a gente precisa fazer na vida é cuidar da saúde, né? Agora, precisa viabilizar um jeito, porque senão essa recuperação ela não virá. E a gente tem indicadores, especialmente no setor de serviços, que representa aí mais de 70% da economia, muito ruins, assim. O resultado da métrica de serviço que o IBGE divulgou no início dessa semana é o pior de todos os tempos. Então a gente precisa retomar, só que precisa retomar com os cuidados de saúde, né? Tem uma estimativa de que esses dois setores especificamente talvez levem de 6 meses a 2 anos para se recuperar, a estimativa que veio de uma pesquisa feita pelo Sebrae. Então, é de fato preocupante. Doutor Bactéria, tem outra questão que vem à tona agora, que é o seguinte: talvez um ponto que seja favorável para a gente aqui na região de Santa Catarina. Os nossos terminais, diferente, por exemplo, de São Paulo, são abertos, eles têm maior ventilação. Isso pode ser favorável? Olha, pode ser até favorável, mas o vírus, gente, ele não passa pelo ar, é quase muito difícil, vamos falar assim, não falar impossível, é muito difícil, né? Saiu um trabalho dizendo que o vírus fica 3 horas no ar. Esse trabalho é mais apavorante do que real, né? Que se você vai ver, vai a fundo, vai ler esse trabalho aqui, eles falam que foi encontrado
pedaços do vírus, até voando até 3 horas, 4 horas no ar, uma distância prolongada. Seria a mesma coisa que você encontrar o dedo de um ladrão e falar que, olha, encontramos o dedo de um ladrão, então existe um risco de assalto. Quer dizer, não existe isso, né, gente? Um pedacinho do vírus, ele não vai te dar doença. Né? Então, até hoje, não foi comprovado que depois de 3 horas o vírus ficaria suspenso no ar, o vírus ativo, na forma ativa. Pedacinhos dele, olha, gente, não faz mal nenhum para ninguém. Né? Mas é claro que com o local ventilado é bem melhor, até de escritórios. Né? Se você deixar as janelas abertas, a ventilação diminui o risco de contágio não só do coronavírus, não só do Covid, né? Diminui o contágio de gripe, resfriado, qualquer doença respiratória. Né? O ar-condicionado ainda não foi comprovado que o ar-condicionado possa ser um vetor, pode transmitir esse vírus. Mas, com relação a pessoa, é a distância, é espirrar corretamente, utilização de máscara, lavagem de mãos. Né? Se tiver algum sintoma, alguma doença, ficar em casa. Esses daqui são os fatores. Agora, que fique no ar, existe até um grupo alemão, que já estão fazendo uma pesquisa, estão acompanhando mil pessoas com o coronavírus, com a doença, e verificando se os ambientes deles, se o local que está contaminado, eles estão verificando alguma coisa, que existe um perigo de contaminação até 10 minutos. Né? 10 minutos seria o máximo, chutando até um valor mais alto, 2 horas. Então, aquela história de que o vírus resiste 3 dias no aço inox, 3 dias no plástico, 3 dias daqui já caiu. O próprio CDC, eles nem recomendam muito aquela crise muito grande que as pessoas têm. Por exemplo, chegou as compras de casa, lavar tudo, limpar tudo, passar horas e horas lavando. Né? Olha, gente, eu só recomendo lavar lata, lá enlatados e vidrarias, vidro de palmito. E é mais por causa da leptospirose, a doença do urino do rato, mas até por causa do Covid. Mas a gente tem que gastar nossa energia nessa hora no que realmente precisa, né, Polito? Com certeza. Álvaro, uma dúvida aqui, aproveitar a sua experiência e o conhecimento que você tem na economia. Nós já temos, neste momento, cerca de 530 mil pessoas desempregadas, ou seja, que foram demitidas nessa história. Como é que a sociedade vai precisar se organizar para absorver de novo essas pessoas e como o transporte público vai ajudar nesse processo? Porque sem o transporte, sem idas e vindas, como é que a pessoa chega e faz mover essa máquina que é a nossa economia, né? A primeira parte, tá? Eu acho que aí envolve o governo federal, que ele precisa viabilizar ajuda financeira, seja para os informais, seja para as pequenas, médias, que as grandes empresas se viram junto aos bancos, mas as pequenas, médias, que são as maiores empregadoras, e os informais, que também mobilizam a economia, eles precisam ser ajudados pelo governo federal. Isso é prioridade 0, tá, para o governo federal. Aí sim a gente pode começar a voltar a falar em recuperação do emprego e por aí vai. O transporte, ele é a mobilidade, né? Ele precisa voltar, como eu disse antes, né, com regras para proteger a saúde. Também não adianta nada a gente voltar e acabar causando um agravamento dos óbitos ou até da pandemia. Mas a prioridade 0 do governo federal tem que ser viabilizar. A partir daí a gente volta a recuperar o emprego, né? Acho que essa estimativa aí de 6 meses a 2 anos, aí, eu ficaria bem no meio do caminho, tá? Eu acho que a gente vai parar de ver as coisas piorarem daqui a 12 meses e depois a gente começa a ter uma recuperação bem lenta. Tá? Deixa eu agradecer a presença do Álvaro da Luz, economista, e do Dr. Roberto Figueiredo, Dr. Bactéria, que estiveram com a gente aqui muito gentilmente, trazendo uma série de informações. Gente, muito obrigado, boa tarde para vocês. Obrigado, boa tarde. Obrigado.